Boa noite, Carolina. Tudo bom? Olha eu comendo a barrinha aqui de chocolate. Pô, barrinha de chocolate gostosa. Barrinha aqui, ó. Ó, diamante negro. Show de bola. Pô. Ó, baratinho, 3 por 10 vale a pena. Pobre é assim, só compra na promoção. É, tem que ser na promoção. Vai comprar esse troço aí, tipo, te grilo. Dá não. É americano isso aí. Tá 3 por 10 vale a pena. Comprar no trem. Também vale. Caminhão vira, compra também. Vamos lá, vamos pro que interessa aqui, ó, pra gente não ficar perdendo tempo muito hoje, ó. Antes de eu falar sobre o conteúdo, tá? Eu só queria fazer uma pequena observação, tá? E essa observação ela vai ser interessante quando a gente for estudar sobre o sistema endócrino, tá? Então, se você estiver se atentando aí, ou até mesmo escrevendo, eu queria que você... Deixa eu só aceitar aqui, pessoal. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora que eu vou falar. Bruno e Clara que entraram agora, tá? Eu ainda não expliquei a matéria não. Então fica despreocupado. Tava só batendo um papo aqui com o pessoal, tá? Pois bem, antes de eu começar essa matéria, eu queria fazer uma pequena observação com vocês. E essa observação é de extrema importância. Pois bem, a observação é o seguinte: o sistema nervoso ele trabalha com o sistema endócrino, tá? Sistema nervoso e sistema endócrino, os dois trabalham juntos, tá bom? Eles fazem uma parceria, ok? Mas o que você tem que entender é que cada um apresenta uma fisiologia e anatomia. Tudo bem? Tranquilo? Mas, por mais que os dois venham ter divergências, né? Ou melhor, por mais que os dois venham ter diferenças, né? Nas suas morfologias, eles trabalham juntos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre o sistema nervoso, mas eu vou dar uma tocada nisso quando eu for falar lá em sistema endócrino para vocês. Tá bom? Beleza? Então agora a gente vai para a matéria aqui. Vamos embora. Bom, então o que você tem que entender a respeito do sistema nervoso? O sistema nervoso ele tem uma massa de aproximadamente 2 quilos, tá? E, e ele tem 3% do peso do corpo é do sistema nervoso, né? Outra coisa, o sistema nervoso é um dos menores e ainda assim o mais complexo dos 11 sistemas que temos no nosso corpo. Então olha só que legal, né? A sua divisão ela compreende sistema nervoso central, certo? Que é composto pelo encéfalo e medula espinal. Não se fala mais medula espinhal, a terminologia atual é medula espinal, então para que se nhal, né? Pois bem, e o que acontece nisso aqui? Bom, o encéfalo que compõe esse sistema nervoso central, ele é protegido e envolvido, tá, pelo crânio, ok? E ele, onde está situado? Na cavidade do crânio. A gente vai entender melhor. E a medula espinal, né, para com esse negócio de espinhal, hein? Está envolvida e protegida pelos ossos da coluna vertebral, né? A gente chama ele de sistema nervoso central porque justamente através dele que ele vai produzir os estímulos elétricos. Então a produção dos estímulos elétricos se dá através desse sistema. Por isso que a gente chama ele de central, tá bom? Ó, segunda observação que você tem que entender, o sistema nervoso ele não é difícil. Tem gente que fala, nossa, ele é difícil pra caramba. Ele não é difícil. O negócio todo é você pegar ele no início. Se você entender ele no início, pô, o restante você vai tirar de letra. Agora, se você não entender nada agora, aí, meu irmão, aí já era, aí vai dar ruim para você. Então, o que é um impulso elétrico, né? Produzido pelo sistema nervoso? É uma informação que se propaga de um neurônio a outro, tá bom? Eu estou falando assim de forma básica para você entender, né? E quem é um neurônio? Neurônio é uma célula nervosa, tá? Isso a gente chama de neurônio. Terceira observação que você tem que entender: os neurônios eles não ficam só na cabeça, tá?
Ah, não fica não? Não fica não. É uma célula nervosa, então o meu corpo, eu tenho nervos, tá? Então eu tenho o quê? Células nervosas ali naquele local. Tudo bem? Eu tenho os nervos cranianos, aonde tem ali os neurônios cranianos, mas também tenho neurônios, né, distribuídos por todo o meu corpo. Só que esses neurônios que ficam no nosso corpo que eu falo está nas terminações. Eles têm a função de quê? De receber essas mensagens, tá? Recebeu a mensagem, sabe qual a função que faz. Mas, na mesma forma que ele faz a função, ele manda um feedback. O que é um feedback? Dizendo que a mensagem chegou naquele local. Então essa mensagem ela retorna ao sistema nervoso. Que sistema nervoso? Sistema nervoso central. Tá bom? Tô falando assim fácil para você entender. Ok? Tranquilo? Até aqui tá de boa? Tá, não tá? Tá fácil, né? Por enquanto tá fácil. Né? Eu vou devagar, não vou muito que seja pote não, senão vai dar ruim isso aqui. Né? Então, por enquanto tá de boa. Pois bem, além desse sistema central, né, a gente tem o sistema nervoso periférico. Né? Bom, e ele é composto pelo quê? Ele é composto também de estruturas nervosas, porém essas estruturas nervosas elas se encontram o quê? Fora da parte do corpo, né? Como os nervos cranianos e os seus ramos, assim como os nervos espiais e os seus ramos. Ou seja, a gente tem centralizado, aqui ó, a foto está melhor. A gente tem centralizado o sistema nervoso, ó. É toda essa massa encefálica mais a medula espinal. Então isso aqui é o sistema nervoso central, ok? E o sistema nervoso periférico é o que? Justamente os nervos que estão saindo o que? Do encéfalo e da medula espinal, ok? Qual é a função desses nervos aqui? A função desses nervos é justamente o que? Propagar a mensagem que é produzida pelo sistema nervoso central. Tudo bem? Beleza? Então, o sistema nervoso periférico, essa é a função dele. A gente vai entender que esse sistema nervoso periférico, ele tem uma subdivisão, né? Onde a gente vai ter um sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático, tá? Mas isso é daqui a pouco, ok? Então, o que você tem que entender? Vamos embora, né? Dentro do sistema nervoso periférico, nós temos os nervos cranianos, tá? São 12 pares de nervos cranianos, e nós temos os nervos espinais, que são 31 pares. Caramba, então dá conta aí, 31 mais 12, quanto é que dá? 43, né? Então nós temos 43 pares de nervos, tá? Bom, o que você tem que entender? Os 12 pares de nervos, eles são enumerados, então, primeiro par de nervo até o 12º par de nervo, tá? Então, o primeiro par a gente tem o nervo óptico, o nervo olfatório, o nervo óptico, né? A gente tem o 12º par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso. A gente tem o quinto par de nervo, que é o nervo vago. Então, quer dizer, são vários nervos que a gente tem. E depois a gente tem os 31 pares de nervos, né? Que está envolvido justamente com a distribuição do corpo, né? Os 12 pares de nervos das regiões torácicas, né? Da região superior, desculpa, e na região inferior. Tá ok? Tranquilo? Show? Você tem que entender que esses nervos aqui, ó, cadê? Eles são justamente um filamento dos neurônios e a função deles é justamente o que? Inervar tanto os vasos, tanto produzir estímulos sensoriais, como também estimular, né, os órgãos ali fazer as suas funções. Tudo bem? Tranquilo? Então, são os pares, né, de nervos que a gente tem. Aí vamos lá, né? Isso aqui que é importante você saber, né? A respeito da função do sistema nervoso, né? Então, qual é a função do sistema nervoso? Aí, no caso, é como um todo. Ele apresenta três funções. Eu tenho uma função sensitiva, eu tenho uma função integradora, tá? E eu tenho uma função motora.
Então, dentro das funções do sistema nervoso, eu tenho esses três tipos: sensitiva, integradora e motora. Tá bom? Tranquilo? Bom, sobre a função sensitiva. Sensitiva vem o quê? Vem de produzir o quê? Sensibilidade. Né? Sensibilidade forte. Foi de você ter o quê? A capacidade de ter sensações. Ou seja, significa em você detectar estímulos internos ou estímulos externos. Isso é uma função sensitiva, ou seja, a capacidade que o seu corpo tem em perceber as coisas que se encontram ao redor, como também as coisas que se encontram o quê? Internamente. Então, essa é a função do seu corpo, tá? Por exemplo, o teu corpo internamente tem receptores sensitivos, ou seja, eu tenho justamente receptores que detectam quando há uma anormalidade dentro do teu corpo. Lembra da primeira aula de anatomia, né, que eu falei para vocês sobre a audição está inclusa? Está inclusa, né, externa, né, no caso é a sensitiva externa, né, que você capta ali as ondas sonoras, aí no caso é externamente. Mas internamente aqui, tua avaliação foi boa. Mas internamente, vou dar um exemplo, né? Cara, eu só estou ensinando para o pessoal de manhã e para o pessoal da tarde, mas é bom falar para vocês. Sua pressão arterial. A sua pressão arterial, lembra que eu falei com vocês na aula de sistema urinário que o rins controla a pressão arterial? Eu não expliquei isso para vocês? Ele controla a pressão arterial porque ele estimula angiostensinogênio, o angiostensinogênio se transforma em angiostensina 1, vai lá para o pulmão converte essa angiostensina 1 em angiostensina 2, e o que, que ela faz? Ela estimula o que? A atividade simpática do teu corpo. A atividade simpática é a atividade que é nervosa. Né? Por quê? Quando você tem uma diminuição da pressão arterial, você tem células nervosas, tá? Localizadas ali no arco aórtico. Arco aórtico, eu ensinei para vocês o que é arco aórtico. Inclusive até o Bruno antigamente ficou me perguntando isso. Lembra disso aí? O que é arco aórtico? Arco aórtico é o quê? A curvatura que a aorta faz. Vocês lembram? Não lembra disso ou não? Lembra, né? Tu me perguntou, pô, antigamente. Né? Isso aí tu tem que lembrar. Ó, o que que acontece? Lembra não? Arco aórtico é a curvatura que a aorta faz. Ela não sobe, depois ela tem que descer. Então o que que acontece? A união desses dois segmentos faz o quê? Faz uma curvatura, né? Beleza? Onde a gente tem a aorta ascendente, a aorta descendente, vai fazer uma voltinha. Isso aqui a gente chama de curvatura aórtica. Curvatura aórtica ou curvatura da aorta, é a mesma coisa, né? O que que acontece? Ali naquele local, nós temos células receptoras, que elas são estimuladas ao que? A intensificar a contração do coração. Então, o teu coração ele recebe o estímulo que? Sensorial. Beleza? Tranquilo? Tanto é que quando você está nervoso, quando você está com raiva, teu coração ele, o quê? Ele aumenta a contração, né? Você pode ver. Inclusive, quando um camarada está com problema de hipertensão, às vezes o médico, para controlar a hipertensão do cara, ele dá medicamento que é ansiolítico. Ele dá um medicamento ansiolítico para ele. Ué, mas pô, ele tá com insônia? Não, não é que ele está com insônia. É porque a ansiedade é um sistema sensorial, ele intensifica o que? A contração cardíaca. Então, bota um ansiolítico ali no cara ali para fazer o controle, para inibir esse estímulo sensorial. Certo? Ou às vezes o camarada tem até problema ali naqueles receptores, onde ele tem que tomar um medicamento que nós chamamos de beta-bloqueadores. O que é um medicamento beta-bloqueador? Eu não vou entrar muito nisso não, só quero só para você entender. O que é um medicamento beta-bloqueador? O medicamento beta-bloqueador é um medicamento que ele justamente tem a função que de bloquear esses estímulos sensoriais. Me dá um exemplo de medicamento. Propanolol. Propanolol, acho que alguém aqui já escutou falar desse cara. Propanolol é um medicamento beta-bloqueador, porque ele interrompe o estímulo sensorial, com isso evita o quê? A intensificação da contração cardíaca. Se eu diminuo a contração, o que, é que eu vou diminuir? Pressão arterial. Porque você aprendeu comigo, se não me engano, eu acho que eu ensinei isso para vocês,
que a pressão arterial é o resultado de quê? Da contração cardíaca, do volume de sangue e da resistência vascular periférica. Eu não falei isso para vocês? Vocês lembram disso ou não? Lembra? Né? Tá tranquilo, fica de boa. Os remédios para dor funcionam como esse exemplo? Sim, os medicamentos para dor, eles vão agir, mas não dessa forma. Eles vão atuar em nervos ali específicos da dor, mas eles bloqueiam a transmissão da dor. Para você ter dor, né, são várias etapas para você ter o estímulo ali da dor. Tudo bem? O estímulo da dor, né? Uma boa também, um estímulo que é externo, uma sensibilidade externa, não é isso? Externa, né? Perdão. Por exemplo, eu pego ali um pedaço de prego ali, eu pressiono ali em cima de você. Você vai sentir uma dor infernal. Então, esse é um estímulo externo. Então, essa função de sensibilidade, seja interna ou externa, é que faz com que o teu corpo venha estar em equilíbrio. Foi a primeira aula que eu ensinei para vocês. Da hemostase ou hemostasia. Tudo bem? A audição também está inclusa na função sensitiva, lógico, ela está inclusa na função sensitiva, com certeza. Né? Por quê? Porque você escuta ali as ondas sonoras no ambiente e ali você tem o quê? Uma certa sensibilidade. Tanto é que se essa onda sonora ela for maior do que o estipulado ali, você tem o quê? Você tem problema auditivo e incomoda você. Então essa função é importante, por quê? Porque faz com que o teu corpo ele venha estar em estado de alerta. Além desse estado de alerta, isso faz com que o teu corpo ele venha ter o quê? Um instinto de autoproteção. Sem contar também que faz com que o teu corpo ele venha se adaptar ao ambiente. O nosso corpo ele é completamente adaptável, perdão. Ele é completamente adaptável. O teu corpo ele é completamente assim. Ele vai se adaptar às condições do ambiente. O corpo do ser humano é assim. Por exemplo, aqui no Brasil faz um calor infernal, principalmente no Rio de Janeiro. Tira o maluco lá da Europa e vem para cá. Ele vai passar mal. Por quê? Porque ele não está, o corpo dele não está adaptado às condições ambientais aqui. A mesma coisa é você. Você sai daqui, você vai para a Rússia. Se você não morrer, você vai o quê? Você vai ficar tremendo o tempo todo. Porque lá na Rússia, dependendo, às vezes o inverno russo é menos 40 graus. Que isso? Às vezes é. Pô, tem vídeo que o camarada joga um balde de gelo no 8º andar e desce ali igual uma pedra de gelo. Então quer dizer, pô, como é que o camarada consegue viver naquelas condições? Porque o corpo dele se adaptou. Então essa adaptação, como é que a gente consegue fazer? São vários sistemas, mas o primeiro quem está envolvido? Sistema nervoso. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Tá de boa? Essa parte é bem tranquilinha, né? Ou não? Por enquanto tá de boa, né? Por enquanto tá de boa, né? Vamos ver, né? Até onde vai ser, né? Aí essa é a primeira função dele. Aí qual é a segunda função? Vamos embora. Né? Até agora tá tudo de boa, por enquanto, né? Vamos ver, daqui a pouco vai piorar. Qual é a segunda função? A segunda função é uma função que a gente chama de função integradora. O que é uma função integradora? É que vai justamente o quê? Unificar dois tipos de processos. Que processos são esses? Vamos embora. Por exemplo, o sistema nervoso, ele processa. O que é processar? Ele produz as informações sensitivas, analisando-as e tomando as decisões adequadas para cada resposta. Isso é que faz com que você venha adquirir uma atividade que é conhecida como integradora. Professor, me explica isso melhor. Vamos embora, vamos lá. Olha só. Você não entendeu? Vamos lá. Vou explicar. Você está num ambiente cuja temperatura se encontra abaixo do valor normal. Então vamos supor que você está num ambiente a 10 graus Celsius. Está num ambiente a 10 graus Celsius. Como funciona esse estímulo sensitivo? Teus pelos eles começam a oriçar, bate ali os ventos, eles fazem ali a movimentação e se estimula ali os nervos sensitivos que se encontram na sua pele a decodificar a variação da temperatura. É assim que faz. Com isso, o que o teu corpo ele vai reagir? Qual é a resposta que o teu corpo vai fazer
à condição que você conseguiu se encontrar. Ele começa a fazer com que a musculatura ela venha a ter o quê? Espasmos, movimentos involuntários. Para quê? Para justamente você o quê? Se aquecer. Então você observa que a função integradora é o quê? É justamente a resposta dessa sensibilidade que você tem. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é a função integradora. Por exemplo, isso a gente vai aprender melhor quando eu for falar de arco reflexo. Você está ali fazendo, você está fazendo ali comida ali, e sem querer você foi, puf, colocou ali a mão no fogo, tu se queimou. Você se queimou, então significa que você sentiu, ó, função sensitiva aí. O que você faz imediatamente? Você vai retirar a tua mão, movimento involuntário. Porque qual foi a resposta? Retirar minha mão dali. Então isso é uma função integradora. Então o teu corpo ele faz justamente isso. Eu preciso dessas funções. Só que a gente vai entender, tá, ao longo dos slides, que isso tem um mecanismo absurdo de como funciona essa função integradora. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: essas funções integradoras é um feedback. O que é o feedback? É uma resposta positiva e negativa. Tudo bem? Para eu tomar uma ação, quer dizer, para o meu corpo tomar uma ação, antes eu tenho que ter o quê? Uma percepção. Tudo bem? Então, quando eu percebo algo, eu tomo logo uma resposta, eu desencadeio logo uma ação. Ou seja, eu estou unificando uma percepção com uma atitude. E isso eu chamo de função integradora. Tudo bem? Beleza? Show? Exatamente, ela é a resposta da função sensitiva. Só que como é a resposta, eu vou desencadear o quê? Uma ação. Então eu estou integrando essas atividades sensoriais. Tudo bem? Só que, como assim integrando? Uma está correlacionada à parte da sensibilidade, da parte da percepção, e outra está correlacionado justamente com as partes das respostas. Meu sistema nervoso é capaz de fazer essa unificação. Correto? Ou não? Percepção e ação, no caso, né? Sim. Tudo bem? Agora, nunca pense que essa parte da ação está correlacionada apenas com movimentação, tá? Movimento, não tem nada a ver, tá? Depende muito do que eu estou sentindo. Por exemplo fácil aqui. Eu estou comendo essa barra aqui de chocolate. Assim que eu coloco essa barra aqui na minha boca, o que está acontecendo aqui comigo? Olha aqui o estímulo sensitivo aqui. Olha a percepção sensorial aqui. Minha língua ela tem o quê? Papilas gustativas. Inclusive foi o trabalho que eu mandei vocês pesquisarem. Essas papilas gustativas, qual é a função delas? É decodificar os sabores. E isso faz com que o quê? O centro da fome, né, venha fazer uma despolarização, enviando mensagem para quem? Para o pâncreas. Não é isso? Então você veja as ações aqui, ó. Elas estão se complementando. Uma ação sensorial, certo? Decodifiquei o açúcar. Se eu decodifico o açúcar, o que o meu corpo ele vai fazer? Vai dar uma resposta. Qual é a resposta? Qual é a ação que ele vai fazer? Estimular o pâncreas o que produzir insulina. Então, é justamente essas ações que ele vai fazer. De acordo com o quê? Aquilo que ele consegue perceber. Certo? Ou não? Pegou? Né? Isso a gente fala muito de feedback, né? Feedback com dois A. Feedback positivo, feedback negativo, né? Resposta que o meu corpo tem. Tudo bem? Para que o teu corpo ele venha fazer qualquer ação, ele tem que primeiro ter essa ferramenta aí.
tudo acontece no sistema nervoso, né? Perdão, tudo acontece no sistema nervoso, tudo. A diferença é que ele vai mudar a ação para o órgão, para ele executar a determinada função. Ok? Deu para pegar isso? Vamos ver o que o Bruno falou. Não seria necessário... Como é que é? Não necessariamente precisa ser um movimento. Mas pode ser a resposta a um movimento? Pode. Pode ser. Tá? Pode ser. Ela não se limita à movimentação. Né? Beleza, meu camarada? Aí, ó. A função motora, né? Motor não existe. A função motora é a mais fácil que tem. Por quê? Olha só. Após o processamento das informações sensitivas, o sistema nervoso pode desencadear uma resposta motora específica por meio da ativação de músculos ou glândulas, por intermédio dos nervos cranianos e espinais, certo? Aí, por exemplo, a contração dos músculos, a secreção dos hormônios pelas glândulas, tudo isso é uma função motora. Ela é dividida em três partes, só que na prática isso acontece junto. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, movimentação do corpo, secreção ali de hormônios, né? Isso é uma ação motora. Tá legal? Tranquilo? Aqui eu botei neurônios eferentes, porque são justamente os neurônios que eles captam a transmissão. A gente chama de neurônio eferente. Aferente é o que leva. Tá legal? Tranquilo? Show de bola? Ué, todo mundo quieto? Fala aí pra mim aí, cara. Oi, Aline, fala. Ó, dá um exemplo fácil aqui. Quando é que essas ações elas vão se encontrar irreguladas? Quando é que essas ações elas vão estar irreguladas? Dê um exemplo fácil aí, sem pensar muito. Dê um exemplo fácil aí. Quando é que essa ação ela vai estar irregular? Traumatismo. Não, todas essas ações aí. Não se limitando a apenas uma, todas elas. Traumatismo. Pode fazer essa complicação? Um trauma? Sim. Doenças neurológicas vão complicar essas ações. Dá um exemplo de doença neurológica aí pra mim aí. Também. Mas me dá um exemplo de doença neurológica que vai complicar essas ações. O AVC, o Alzheimer. Qual que é aquele que o camarada fica assim, ó? Parkinson. Beleza, chegou aí. O Parkinson é uma doença esclerose lateral amiotrófica, sim, né? O ELA, né? Também. Pô, foi fundo, hein? Então, tipo assim, vou dar um exemplo aqui no... Tive que ir no Google. Ó, o Parkinson, por exemplo. Parkinson é o quê? Ah, é o camarada que fica com tremor. Que tremor, pô? Tremor todo mundo treme. Ó, o que que acontece? Parkinson é um indivíduo que um dos sinais, né? É um dos, tem outros. Um dos sinais é que esse indivíduo ele começa a ter o quê? Movimentação involuntária, né? O que que acontece? Pior que ele não tem movimentação involuntária, ele tem espasmos involuntários. Que movimentação é a capacidade de você fazer uma contração e relaxamento de um músculo. Espasmo não. Você não contrai nem relaxa nada, você só o que? Treme. Né? Então tem essa diferença aí. O que que acontece?
Por que o camarada tem aqueles espasmos ali? Né? Pelo fato do seguinte, para com que você venha a ter uma ação motora, sabe o que é que agora é? Lá na tua cabeça, deixa eu pegar um negócio aqui, aguenta aí. Lá na tua cabeça, você tem uma área, né, que a gente chama de massa cinzenta, né? Você vai ver isso aí daqui a pouco. Então, o que que acontece? Essa área, né, que a gente chama de massa cinzenta, ela produz uma substância, tá? É isso que você também tem que entender. O teu corpo, cara, é isso aqui, ó. Tem isso aqui, eu tenho uma substância, tá? Uma substância neurotransmissora, tá? Professor, o que é uma coisa neurotransmissora? Ó, neurotransmissora, neurotransmissora, neurotransmissora. O que é uma coisa neurotransmissora? Fácil. É o quê? Justamente uma substância produzida no teu sistema nervoso que tem a função o quê? De transmitir uma informação. Tranquilo, pô. Pô, se você errar isso aí na prova, pelo amor de Deus. Né? Então, o que acontece nisso aqui? Então, essa substância neurotransmissora, uma delas, a gente chama de dopamina. Beleza? É o nome dela. Qual a função? A função dela, uma das, né? É justamente se ligar às musculaturas do nosso corpo, tá? Perdão, se ligar aos receptores que nós temos no nosso músculo. Então ele liga ali o receptor do músculo. Deixa eu ver, tá ruim eu ligar isso aqui, hein? Peraí. Aí, calma aí. Vai ligar não. Então, ó. Ele se liga aqui aos receptores do músculo, fazendo com que os músculos venham ter o quê? Uma certa excitação para fazer a movimentação. Então é assim que acontece no nosso corpo. Tá legal? Tranquilo? Lógico que é uma coisa inconsciente, né? Você não manda fazer isso conscientemente. Então, isso aqui acontece. O camarada que tem Parkinson, olha o problema. Ele para de produzir essa dopamina. Começa a parar. Ou produz de forma que irregular. Com isso, o que acontece? Essa substância ela não chega ao receptor muscular, fazendo com que o músculo ele não consiga ter o que? Uma resposta. Se ele não tem uma resposta, né, mandando ele fazer uma ação, ele não consegue o que? Enviar para mim a mensagem de confirmação. Então o que acontece com ele? Ele começa a ter espasmos involuntários. Essa é a complicação dele. Aí você já teve aula de músculo, eu não vou entrar muito nisso não. Aí você já teve aula de músculo, é só você entender, 60% do teu corpo é músculo. Teu coração é músculo. Teu estômago tem músculo. Tem músculo? Lógico, né? Deixa eu ver aí. Teu estômago tem músculo. Enfim, todas as cavidades ali do teu corpo tem. Por exemplo, teu útero é massa muscular pura. Então, qual o problema que esse camarada vai ter? Só você pensar. Se o teu estômago ele não faz contração, se o teu intestino não faz contração, se o teu útero não faz contração, o que você começa a ter? Ele tem ali dismenorreia, que é fluxo menstrual irregular. Você começa a ter ali o problema de produção de suco gástrico. Você começa a ter ali problemas ali de digestão. Tem ali má digestão, a gente chama de dispepsia. Ele começa a ter ali fecaloma. Professor, o que é fecaloma? São fezes escurecidas. Perdão, fezes escurecidas não, falei besteira. Fecaloma são fezes endurecidas. Né? Isso acontece com o cara. Então, pô, imagina você ficar com fezes escurecidas lá no teu intestino. O que vai acontecer com você? Você fica constipado, você tem constipação. Né? Constipação no idoso é ruim. Por quê? Porque isso leva a quadro de infecção, leva a quadro de contaminação. Fezes armazenadas no intestino é ruim, isso leva a uma infecção danada no corpo dele. Então você observa o que está acontecendo. Então é um tipo de doença que vai justamente atrapalhar essas funções aí do corpo do cara. Traumatismo craniano, né? É um tipo também que vai atrapalhar, ou uma ação sensitiva, ou uma ação motora, ou uma ação integradora, né? Traumatismo na coluna, pô, dependendo ali da região,
esse camarada ele tem perto o quê? Da ação integradora. Eu não consigo fazer a percepção e com isso eu não consigo dar um feedback à minha cabeça. Então é complicado. Finge que é o seguinte, para ficar mais fácil para você entender. Finge que o teu corpo é como se fosse uma tomada, sistema nervoso. Você quer instalar uma tomada lá no teu quarto. O que você tem que ter? Você tem que ter uma fase. Então não tem que ter uma fase. Você tem que ter ali um fio ali que está mandando a corrente. Então você tem uma fase ali. E depois qual que você tem que ter? Você tem que ter uma fase ali negativa para dar ali a tomada. Se você tem dois fios ali que conduzem eletricidade, você vai ligar a tomada e vai explodir a tua casa toda. Então é justamente isso. Um está mandando a mensagem e o outro está recebendo a mensagem. É isso que vai acontecer com o teu corpo. Tudo bem? Junto os dois faz uma ação, que é o quê? Que é eu ter uma tomada ali para ligar o aparelho. Pô, mais fácil do que isso, pô, só diamante negro. Deu para entender? Ficou fácil isso aí ou não? Isso é fácil, pô. Isso não tem muito mistério, não. Tranquilinho? Tranquilo, né? Tava pensando que assistir aula de sistema nervoso ia falar de sistema nervoso autônomo, periférico simpático, né? Pô, até parece que esse troço assim fácil. Sistema nervoso é difícil pra caramba. Ó, beleza? Tranquilo? Vamos agora aqui pro outro aqui, ó. Bom, aqui que tá o X da questão, né? Vamos lá. Pra gente falar, né, das funções, perdão, pra gente falar das estruturas que compõem e tudo mais, primeira coisa que a gente tem que entender é o que? É uma unidade morfológica. A unidade morfológica do sistema nervoso nós chamamos de neurônio. Então isso é importante você saber. Os neurônios nós temos em vários locais. Nós temos os neurônios que transmitem a informação e nós temos os neurônios que recebem a informação. Tá? Cada neurônio ele é responsável por um tipo de ação. Então isso é importante você saber. Neurônio não fica só na cabeça, tá? Ah, mas eu tenho um neurônio craniano. Muito bem, né? Você tá ali, você tem um adjetivo que está ali qualificando o sujeito, neurônio craniano. Ok, que bonito. Pô, mas se você está falando, se você está especificando alguém, significa que eu tenho mais de uma pessoa envolvida naquilo ali. Ou seja, não se limita apenas à cabeça. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos embora lá. Para a gente. Perdão. Então eu vou ensinar para você o que é um neurônio. Né? A gente tem ali as estruturas ali do neurônio. Então, ó. Lembrando que isso é uma exemplificação, não significa que todo neurônio vai ser assim bonito desse jeito, tá? A gente vai ver em uma outra foto as diferenças em cada um deles, tudo bem? Há essa diferença de acordo com o local onde ele se encontra, tá? Mas de uma forma básica, né? Tendo ali como uma regrinha ali, a gente bota esse desenho para ficar fácil para você entender. Então, olha só, o neurônio ele vai ser dividido no seguinte: eu tenho aqui o corpo celular dele, que é na parte aqui da extremidade superior, tá? Eu tenho aqui o axônio, certo? E por último eu tenho uma terminação nervosa. Essa é a divisão dele. Acabou? Acabou. Não. Vamos lá. O que você tem que entender? Bom, nas extremidades aqui desse corpo celular, nós temos uma estrutura que nós chamamos de dendritos, tá? Qual é a função desses dendritos? Os neurônios eles são assim, ó. O neurônio ele pode transmitir a informação de dois modos. Ele pode transmitir a informação unidirecional ou bidirecional. Tudo bem? Então como é que acontece essa transmissibilidade? Isso acontece no seguinte: esses dendritos é como se fossem garras, né? Eles são locais onde eles vão receber esses neurotransmissores. Você sabe o que é, né? Então, esses neurotransmissores eles vão captar esses dendritos e eles serão levados até o núcleo do neurônio. O núcleo do neurônio ele fica justamente numa região, tá, de característica esférica que a gente chama de corpo celular. Nessa região aqui, onde está o núcleo, é que ele justamente vai fazer o quê? A metabolização desse tipo de substância, certo? Metabolizando aquela substância, isso faz com que o neurônio ele venha produzir o que? Uma informação. E essa informação, o que ela vai fazer? Ela vai justamente percorrer o que? Esse corpo celular, ok? Penetrando nessa estrutura, como se fosse uma cauda, que a gente chama de axônio, ok?
Qual é a função do axônio? Isso cai em prova pra caramba isso aí. Qual é a função do axônio? A função do axônio é justamente o quê? Transmitir a mensagem. Essa é a função do axônio. Tudo bem? Sem contar também que esse axônio ele vai ser envolvido por uma substância que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha aqui de mielina, ok? Ela é justamente uma substância o quê? Lipídica. Os teus neurônios, eles são altamente lipídicos, tá? As células lipídicas, elas formam, elas compõem ali o neurônio. Então isso é interessante você saber porque se for uma aula de nutrição, isso eu aprendi. Às vezes o maluco ele tem ali Alzheimer, às vezes o maluco ali ele tem Parkinson. Então tem muito essa historinha que é o camarada idoso, corta o leite integral, que o leite integral engorda. Não tem nada a ver. O leite integral ele é rico em gordura, é uma gordura boa. Então para aquele indivíduo ali é necessário ele ter uma dieta que é lipídica. Por quê? Porque esses tipos de lipídios são estruturas necessárias para fazer o quê? A formação dos neurônios. Então você observa como é que são as coisas ali. Entendeu? Lipídio não vai só para barriga, não. Para com isso, tem nada a ver. Certo? Pois bem, então essa bainha de mielina, ela vai justamente que envolver esse axônio, cuja função desse cara é o quê? É propagar o impulso nervoso de um neurônio para o outro, certo? E essa bainha de mielina, ela vai o quê? Ela vai amortecer esse impulso nervoso. Essa bainha de menina ela vai amortecer. Vamos lá. Qual é a doença que o camarada tem que faz com que essa bainha de menina ela venha a ser destruída? Esclerose múltipla. O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença neurológica que está geralmente correlacionado, pode ser com processos infecciosos, geralmente é viral, ou pode ser também de doenças autoimunes, né, que o teu corpo ele vai produzir um certo tipo de antígeno que a gente chama de antígeno leucocitário, perdão, humano. Quer dizer, o meu corpo ele pensa que aquele troço ali é um corpo estranho, ele vai tentar destruir. E o que acontece? Aquilo ali, cara, gera várias complicações no indivíduo. Por quê? Porque se eu estou destruindo a unidade morfológica do sistema nervoso, conclui que eu vou ter o que? Uma degeneração dos órgãos nervosos. Então, o encéfalo ele acontece degeneração, o cérebro acontece degeneração, o bulbo acontece degeneração, o cerebelo acontece degeneração e a medula espinal acontece degeneração. Quais são os sintomas que esse indivíduo vai ter? Ele vai ter desde sintomas psíquicos. Por que psíquico? Porque o teu encéfalo, além de dar as coordenadas ao teu corpo, ele também está muito correlacionado com a parte limbídica, né? Então, com a parte ali humoral, né? Com a parte ali da produção dos humores, né? Felicidade, tristeza, raiva, né? Ansiedade, né? Enfim, o medo, então todas essas coisas estão sendo produzidas pela tua cabeça. Então, quando o camarada ele tem problema neurodegenerativo, a parte psíquica também vai ser afetada. Não é que o camarada é maluco, né? Maluco é modo de dizer. Não é que o camarada ele é doente mental, não é que o camarada tem transtorno mental, não é isso. Mas é que ele vai desenvolver essas situações por uma doença neurológica, tudo bem? Que não é característico que psicológica, tudo bem? Então isso acontece com esse cara. Deixa eu ver se tem uma foto para te mostrar, para tu ver como é que o negócio é perigoso. Deixa eu ver aqui. Tem uma tomografia. Ó, tomografia. É isso, isso. Não. Esclerose. É isso? Isso. Deixa eu mostrar aqui. Aguenta aí. Isso aqui? É. Pera aí. Não. Pera aí, aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Aqui de AVC. Ah, nojento. Tá aqui, ó. Aí.
Ah, tá. Ó, deixa eu sair daqui do slide aqui, jogo rápido. Parar aqui a apresentação. Vem pra cá. Ó, topografia. Vou botar pra compartilhar. Tá vendo? Abriu aí pra vocês aí? Foi, não foi? Então, ó. Vê aí. Ó. Vamos lá. Essa foto que tá ampliada aí pra você é o seguinte. Encéfalo tá aqui, não tá? Tá assim, então eu fiz um corte separando a estrutura superior da inferior. Então esse corte que eu separo em uma estrutura superior da inferior, que corte é esse aí mesmo que é? É sagital, coronal. Qual o corte que a gente faz ali? Alguém lembra do corte que a gente faz? Repete aí. O corte que eu separo a estrutura em uma superior e outra inferior. Qual o nome desse corte? Qual o nome desse plano? Transversal, isso aí. Então eu faço o que? Uma secção transversal, onde eu consigo visualizar o quê? Perdão, onde eu tenho uma imagem o quê? Superior da estrutura. É o que está acontecendo aqui para você. Então, ó, isso aqui é uma imagem superior do crânio. O que você observa nessa imagem aqui? Aqui a gente tem toda a massa encefálica numa vista superior, correto? E nessa imagem tomográfica a gente observa a esclerose. Como é que a gente consegue identificar? Porque nessa imagem tomográfica eu começo a observar pequenos pontos esbranquiçados na região. Esses pequenos pontos esbranquiçados, isso pode aumentar. Esses pequenos pontos esbranquiçados na região demonstram o quê? Perda de neurônio, perda de tecido nervoso. Isso é índice o quê? De esclerose múltipla. Então, ó, aqui a gente tem o septo interventricular, o septo, septo craniano. Então, olha só o que você vê, ó. Você tem um aumento desse septo aqui, ó. Isso aqui é o quê? Perda de massa neurológica. Uma imagem aqui melhor, ó. Essa imagem aqui tá até melhor pra gente, ó. Quem a gente tem aqui, ó? Toda essa região aqui é região encefálica, ó. Toda ela aqui é região encefálica. Onde eu tô passando minha mãozinha, região encefálica. Só que aqui, ó, quem eu tenho, ó? Cérebro, tá? Bonitão aqui, ó. Certo? Só que aqui é quem? Lobo frontal, lobo occipital, lobo parietal. Beleza? Na parte posterior aqui, bem na nuca, ó, cerebelo. Ok? Tranquilo? Nessa parte aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu tenho uma estrutura que a gente chama de corpo caloso, tá? Isso é legal você saber. Essa região aqui, ó, é que está justamente correlacionado com a área limbídica, ou seja, produz ali humores. Inclusive a mulher, ela tem um corpo caloso maior do que o homem. Por isso que a por isso que a mulher ela tem mais instabilidade humoral do que o homem, tá? Isso é a anatomia que fala, isso não sou eu não. Então, o corpo caloso da mulher é maior, tá? Então isso é legal você saber. Tá legal? E outra coisa legal você saber ainda. Olha só que bacana. Por que que assim, eu vou falar o português brasileiro que agora eu tô me esquecendo as palavras que bonita aqui. Mas por que que o adolescente, né? Por que que isso aqui é de acordo com a lei brasileira. Por que que até dos 14 anos ali e tudo mais, você ainda não responde ele por si, né? Entre aspas. Por que que criou lei falando sobre isso? Por causa de quê? O camarada estava dormindo e ele criou uma lei assim? Não, por quê? Porque durante o seu processo de crescimento, né, de envelhecimento, olha só que legal, o corpo caloso, a área limbídica, se desenvolve
antes do lobo frontal. Tá, e aí? O que você está querendo falar para mim? O lobo frontal tem a ver com a parte do raciocínio. Isso só vai se desenvolver, a formação dele completa só vai se desenvolver lá para os 30 anos de idade. A área limbídica é a área que está correlacionada com o humor. Por isso que o adolescente ele é mais o que? Emotivo. Muitas das vezes você toma uma atitude por emoção, não pelo raciocínio. Aí, por que quando você envelhece você fica maduro? Por quê? Ah, porque eu apanhei da vida. Não, pô, você apanhar da vida, pô, ninguém merece, né? Rock Balboa. Por quê? Porque justamente o lobo frontal se desenvolve e aí ele está correlacionado com a parte que é do raciocínio lógico. É onde você consegue tomar uma decisão o quê? Mais racional. Maneiro, né? Viu? Por isso que a ela está envolvendo nesse troço aí todo. Ou seja, eu preciso ali da anatomia ali para me ensinar. Show de bola? Aí você vai chegar em casa, vai fugir de casa, vai fazer besteira e vai botar a culpa que tá dentro da tua cabeça. Teu pai não vai entender nada, vai meter o cacete em você e vai falar que você é doente mental. Então toma cuidado com o que você vai falar pro teu pai e pra tua mãe aí. Então continuando aqui a matéria. Então essa imagem tomográfica aqui, você observa justamente essas áreas. O que eu estou querendo falar com vocês? Esses pontos esbranquiçados aqui nessa região, essas áreas aqui isoladas, é justamente o que? Perda de massa, né? Ou seja, é característico dessa doença que a gente chama de esclerose múltipla. Tudo bem? Tranquilo? Tem mais outra aqui, ó. Não, isso aqui não é não. Pera aí. Isso aqui é outro tipo de doença, pera aí. Aqui, ó. Isso aqui tá mais bonito, ó. Ó. Certo? Isso só se limita só ao encéfalo? Tronco espinal também pode desenvolver, tá? Que aqui eu não tenho uma imagem do tronco espinal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Né? Muito bem, ó. Eu mostro aqui, ó, justamente as lesões, ó. Nas áreas aqui, ó. Esse aqui é o cerebelo, tá? Ó. Show de bola? Beleza? Isso a gente chama de esclerose múltipla. Tá? Sim, ele tem ali justamente um desenvolvimento antecipado das regiões. Está envolvido com a parte da cognição, com a parte do raciocínio. Tudo bem? Tem muito sobre isso. Tá? Repare que a gente está falando que durante a nossa fase, né, essa estrutura ela está se desenvolvendo que antecipa, epa senhora, antecipadamente, né? Enquanto o lobo frontal que tem ali a parte da razão, ele demora um pouco a se desenvolver. Por isso que a gente é mais emotivo. Por isso que conforme você vai crescendo, né? Por exemplo, você tinha 10, 12 anos, você era, né? Você enchia, perturbava todo mundo. Conforme você vai crescendo, você tem 14, 16, 17 anos, daqui a pouco você está com 20 anos, 25 anos, 26 anos, 30 anos, 32, você vai vendo que você vai amadurecendo. Quer dizer, nem todo mundo, né? Então, você vai amadurecendo ali. Não é que você esqueceu de quem você era, não é isso. Mas as suas atitudes, elas começam a ter um pouco o quê? De raciocínio, né? Você começa ali a, a pensar um pouco mais, né, nas suas atitudes, certo? A racionalizar, né? Essa é a palavra. Beleza? Tranquilo? Deixa eu voltar agora para cá. Botar lá o slide lá para nós. Aguenta aí. Onde é que eu tava? Tava aqui. Show? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Tá aparecendo agora aí. Ninguém quer falar nada não? Nadinha, nadinha, nadinha? Vocês estão meio quietos hoje. O que aconteceu hoje com vocês? Vamos lá, fala comigo. Eu perguntei aí em cima. O que tu perguntou? Ah, tá falando da doença, esclerose? Cara, a gente tem vários fatores, ó. Pode ser fator autoimune, pode ser infecção, pode ser por doenças comórbidas, por exemplo, diabetes,
O indivíduo que ele tem diabetes, não é todo o indivíduo, mas a doença ela faz com que o indivíduo possa desenvolver. A diabetes ela causa uma neurotoxicidade. O que é isso aí, neurotoxicidade? Não, neurotoxicidade não. Glicotoxicidade, falei besteira. O que acontece? Você tem um aumento muito grande de açúcar e o açúcar ele começa a arrebentar essa bainha de mielina. Com isso, o indivíduo, ele vai apresentar? Esclerose múltipla, tá? Esse é o problema todo. O paciente que ele é diabético, ele desenvolve problema neurológico. Pode ser na parte sensitiva, pode ser na parte motora. Ó, você quer ver a prova real? O camarada ele tem perda de sensibilidade no pé. O pé dele diminui a sensibilidade ali no pé do cara. E tu quer ver outra razão? Às vezes a movimentação dele começa a diminuir, não é que vai ficar paralisado igual uma estátua, mas começa a diminuir, o tônus muscular dele diminui. Tá? É uma das complicações. Tá? Aí o Bruno fez uma pergunta aqui. Então, pode explicar de novo os dendritos e o corpo celular? Posso. Né? O que acontece? O neurônio, né, é uma célula nervosa que a função do neurônio é justamente propagar os estímulos elétricos. Quando a gente fala de estímulo elétrico, a gente está falando justamente uma resposta que foi produzida de um neurônio, e esse neurônio que produziu a resposta ele vai passar para outro, até atingir aquele tecido, aquele órgão, né, para desempenhar uma função. Então, como acontece essa transmissão? Como acontece essa propagação de informações? Pois bem, os neurônios eles são divididos, né? Bom, os neurônios na parte superior dele, na extremidade superior, ele tem como se fossem receptáculos. Esses receptáculos é o que a gente chama de dendritos. Bom, qual é a função desses dendritos? A função desses dendritos, Bruno, é justamente captar esses neurotransmissores, captar esses mensageiros químicos, e quando ele capta esses mensageiros químicos, ele leva até o seu núcleo, e o núcleo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma reação química aonde ele vai propagar uma mensagem. Ele vai produzir uma mensagem. E essa mensagem ela será produzida para estimular ou para inibir a ação de um determinado órgão ou tecido. Bom, assim que o núcleo ele faz esse tipo de função, essa mensagem ela será propagada, ela será conduzida, né, através de um canal. Esse canal, né, entre aspas, é o que a gente chama de axônio. O axônio é um prolongamento do corpo celular. Por quê? Porque o corpo celular, na extremidade, ele tem uma forma polar, ele tem uma forma circunflexa. Porém, no final da extremidade, o que vai acontecer? Ela acaba se alongando, formando ali o axônio. Então, no axônio, né, que é como se fosse uma cauda, ela tem justamente essa função de propagar, de conduzir o estímulo elétrico. Tudo bem? Então, ela propaga esse estímulo elétrico e no final dela, o que a gente vai observar? Vou te responder, Aline. No final dela, a gente observa o quê? A gente observa que nós temos terminações nervosas. Ou seja, qual é a função dessas terminações nervosas? Ela vai justamente liberar esses mensageiros químicos, né, a outros neurônios. Se você reparar bem, o que acontece? No final de um neurônio, eu tenho o quê? Uma terminação nervosa, e o neurônio que vai receber as mensagens químicas, eu tenho os dendritos, desculpa. Então é assim que acontece justamente essa transmissibilidade. E se você reparar bem, existe justamente um espaço entre um dendrito e uma terminação nervosa de outro neurônio. Esse espaço que tem entre um e outro, nós chamamos de espaço do axônio. Tudo bem? É o que a gente vai ver no próximo slide. Show? É como se fosse, ó, quem já brincou de batata quente? Você pega a batata e você joga pro outro. É o que vai acontecer. Mas como é que tu vai jogar a batata pro outro? Pela tua mão. Tua mão tem trito. Você pegou uma batata. Você vai mandar mensagem pro cara. O cara não vai pegar aquela batata ali? Vai. Como é que ele vai pegar? Ele pega, perdão. Você manda aquela batata, desculpa o quê? Pelo terminal axônico. E como é que você vai receber aquela batata? Pelo teu dendrito que é a tua mão. É assim que vai fazer. Né? Aí a Aline perguntou, os dendritos de um neurônio se conectam com os dendritos de outro neurônio? Não. Eles não vão se conectar com um dendrito com o outro. É aqui, ó.
Eles vão se conectar, ó, através das terminações nervosas de outro neurônio. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, a terminação nervosa de um neurônio, ela vai justamente que liberar esses mensageiros químicos aonde os nitritos de outro neurônio vão o quê? Receber, para justamente fazer o quê? Essa metabolização. Ok? Então é por isso que quando não há essa conexão a pessoa se torna epilética. A epilepsia ela não vai se dar por isso. A epilepsia ela vai se dar por um outro fator. Eu tenho um estímulo, eu tenho um estímulo ali sendo produzido pelo aquele neurônio muito grande. Então isso faz com que ele venha ter uma descarga elétrica acima e eu não consigo propagar, eu não consigo transmitir essa informação de maneira clara e objetiva. Esse é o problema todo da epilepsia. Tudo bem? Eu tenho uma despolarização daquele neurônio muito agressiva. Com isso, ele não consegue transmitir de forma clara para os outros, né? Onde aquele indivíduo ele vai ter aqueles espasmos ali. Tá legal? Ok? E né, falando de epilepsia, né? Isso é mito, tá? Ah, beijou a pessoa epilética ou pegou epilepsia. Mas, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Antigamente tinha muito isso, né? Era um mito que se criava. Lembra desses mitos? Pessoa epilética, né? E aí, se eu beijar aquela pessoa, eu pego epilepsia, né? Antigamente falavam muito disso, né? Antigamente, né? Mas isso é a maior mentira que tem, tá? Não acontece nada, não. Tá legal? Sem contar que, pô, imagina, a pessoa tem epilepsia, o camarada ficar ouvindo isso, né? Pô, imagina como é que a pessoa se sente, né? Então, tem nada a ver, né? As pessoas da rua, elas falam muita besteira, né? A Rafaela foi interessante, meu irmão tem. Legal saber mais sobre. Ué, já que teu irmão tem, depois eu dou uma pesquisada sobre isso, aí na próxima aula eu me aprofundo melhor para falar de epilepsia para vocês. Tá legal? Tranquilo? Show? Mas eu vou me aprofundar de que maneira? De uma maneira fisiopatológica. Eu vou falar da fisiologia da epilepsia. Tá? Eu não vou falar do medicamento, coisa não. Vou falar da fisiologia mesmo dela. Tá? Da fisiologia da doença, que a gente chama de fisiopatologia. Tá? É bom também que tu se atenta ali. Tá legal? Não sabia, tô sabendo agora, é bom que eu dou uma aprofundada. A pessoa que tem epilepsia pode apresentar agressividade? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Não tem nada a ver, não. Entendeu? O que acontece com a epilepsia, a gente tem, como se diz, tem tipos, né, de convulsão. Tem tipo ali dos espasmos, né, motores, né? Eu tenho um espasmo motor tônico, né, que apresenta ali os espasmos, né, as movimentações, ou ele pode ter ali um espasmo ali de característica o quê? Não tônica, né? Ele apresenta ali justamente essa rigidez motora. Isso pode acontecer ali nos estados de epilepsia. E no momento ali que ele tá tendo aquele ataque, ele tem uma perda parcial da memória, né? Ou seja, ele tem uma amnésia temporária. Como assim? Aconteceu aquela situação com ele? Aconteceu, ele não lembra. Ele não sabe o que aconteceu com ele. No ato ali do momento, ele não sabe. Né? Ele sabe antes, não estava assim, mas naquele momento não sei, tem uma perda parcial da memória. Se eu estiver falando errado aí, vocês podem me corrigir aí. Tem caô não. Beleza? Tranquilo? Show? A agressividade, né? Aí está correlacionado a uma outra situação. Não pelo fato da pessoa ser epilética. Tá legal? Tranquilo? Porque a epilepsia é uma doença que está correlacionada justamente com isso. Né? Pela descarga, pelo aumento da transmissibilidade do neurônio. Tá? A agressividade está envolvida a outro tipo de situação. Beleza, meu camarada? Show? Tranquilão? Deixa eu pegar com o carregador aqui rapidinho aqui. Tá com 10% aqui de bateria. Pera aí rapidinho. É 2 palitos, é 30 segundos. Pera aí. Senão vai acabar aqui e aí vai dar ruim. Pera aí. Assim, mas isso aqui que é isso? Acho que a gente tá comendo muita fritura.
esses dias. Tá passando muito mal? Sabia. Mãe é madrasta, né? Queria ser seu amigo. Tinha. Tinha aqui, ó. Sem querer peguei uma extensão. Cadê? Pronto, voltei aqui. O Bruno já mandou mensagem, ó. É que um amigo meu tem uns quadros de convulsões. E sempre que ele tem esse, ele fica agressivo. Depois acorda como se nada tivesse acontecido. Eu não sei o nome, mas aí você descreveu parecido e eu achei que fosse isso. Mas pelo visto é diferente. O dele, ele tem principalmente quando come açúcar. Interessante. Não, mas aí não envolve muito isso não. Tá? É diferente. Pode ter uma outra situação, né? Aí vamos lá, ó. Olha só que coisa interessante. Pois bem, o que acontece nisso aqui? Os neurônios, eles têm diferenças entre um e outro. Eu tenho um neurônio que a gente chama de eferente, eu tenho um neurônio que a gente chama de aferente. Qual é a diferença entre um e outro? Fácil. A diferença dos neurônios aferente para o eferente é o seguinte: o eferente, ele leva as informações para o sistema nervoso central, de ações ocorridas no meio externo ou interno. E o aferente, ele é condutor do impulso nervoso ao órgão efetuador. Ou seja, foi aquela situação que eu falei do feedback. Os neurônios eferentes, né? Nós temos ali os receptores ali locais, dentro de uma determinada região. Eles recebem esses estímulos produzem, obviamente, um tipo de informação sensorial que ela será conduzida através, né, dos neurônios locais, serão transportados através dos nervos, tanto espinais ou cranianos, e serão conduzidos até onde? Até o sistema nervoso central. O que você tem que entender? O teu cérebro ele não entende nada. O teu cérebro não vê, não cheira, não entende nada. Os nossos órgãos sensoriais, ele não manda para o teu cérebro o seguinte: lá fora está frio, ele comeu açúcar. Ele não manda nada disso, ele manda um estímulo. Só que ele manda ali de uma forma toda embaralhada. O que o teu corpo ele vai fazer? Ele coloca tudo no encaixe certo. O cérebro ele faz isso. Ele coloca ali tudo no encaixe certo para quê? E ele manda, ele reenvia a mensagem àquele órgão, fazendo com que você venha desempenhar o que? Uma ação, você venha sentir um sabor, você venha sentir ali o cheiro, você venha escutar, você venha fazer uma movimentação. Então, esse reenvio ali é onde? Através dos neurônios aferentes, ou seja, ele é um condutor do impulso nervoso. Essa é a situação. Aqui tem um exemplo aqui muito legal, ó, né? Por exemplo, a gente tem uma situação para a gente verificar justamente a inervação, o tônus muscular do indivíduo. Você coloca o camarada ali sentado, né, num ângulo de 90 graus, pede para ele justamente elevar um pouco, né, a perna dele. E o que você vai fazer? Você faz um pequeno toque
né, com um martelinho no joelho dele, o que vai acontecer? Você manda um estímulo, né, aqueles receptores locais, eles jogam para o sistema nervoso central e o que vai acontecer? Eu reenvio. Ou seja, eu consigo fazer o que? A movimentação ali da perna. É isso que vai acontecer. Transmissibilidade de neurônio eferente para neurônio eferente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? É isso que vai acontecer entre um e o outro. Show? Pô, alguém já falou alguma coisa aí, vamos ver. Aí vamos lá. Ó. Aqui a gente tem a classificação dos neurônios. Ó. Então, ó, por exemplo, eu tenho um neurônio multipolar, eu tenho um neurônio bipolar e eu tenho um neurônio unipolar. Vamos lá, vamos falar sobre cada um. O neurônio multipolar, o que acontece? Ele possui vários dendritos em um único axônio, certo? Ou seja, ele possui vários dendritos em um único axônio, né? Esse tipo de neurônio, que foi aquele que a gente viu lá na imagem anterior, onde é que eles estão localizados? Eles estão localizados no encéfalo, eles estão localizados na medula espinal e na maioria dos neurônios motores, né, que vai justamente fazer uma ação, né, de movimentação muscular ou de secreção de algum hormônio. Ok? Eu também tenho um neurônio bipolar, né, ou seja, possui um dendrito, tá? E apenas um dendrito, perdão, e apenas o que? Um axônio, né? Então isso é que nós chamamos o que? De neurônio bipolar. Né? O que acontece nisso aqui? Eles estão localizados na retina e principalmente na orelha interna. E a gente tem um neurônio unipolar. Se você reparar bem, o que vai acontecer no neurônio unipolar? A gente entende o seguinte: o corpo celular dele fica lateralmente. Essa é a situação. Se você observar, a gente tem várias divergências dos corpos celulares de cada um. Por exemplo, do multipolar, o corpo celular dele fica bem na extremidade. No bipolar, o corpo celular dele fica bem ao meio. E no unipolar, o corpo celular fica bem o quê? Lateralmente. Sem contar que é o seguinte, os dendritos e axônios se fundem para formar um quê? Um prolongamento, né? Que emerge ali do corpo celular. Então faz dessa forma aqui, ó. Né? Unipolar. Esse tipo de neurônio aqui, qual é a função dele? Ele vai detectar os estímulos, como tato, dor e estímulos térmicos, ok? A diferença de cada um aqui. Show de bola? Então, neurônio é diferente um do outro. Fala pra mim, diga aí. Eita, bati aqui a perna aqui sem querer. Fala pra mim, minha amiga, o que tu não entendeu? Vamos lá. Ó, o que aconteceu é o seguinte, ó. O que é um neurônio aferente de um neurônio eferente? Ó, vou até trazer aqui pra cá. Ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Pois bem, olha aqui, ó. Qual a diferença de um neurônio eferente com um neurônio aferente? A diferença é o seguinte: um está recebendo um estímulo, certo? E está mandando para o cérebro. Ele manda o estímulo para o cérebro decodificar aquele estímulo ali. E o que o cérebro vai fazer? O cérebro não. O que o sistema nervoso ele vai fazer? Ele vai reenviar aquela informação. Tudo bem? Tranquilo? Para quê? Para falar com que aquele local ali está sentindo dor. Um exemplo. Tá? Então, o que você tem que entender? Os neurônios que estão levando informações, né? Está levando informação ao sistema nervoso, a gente chama o quê? De neurônios eferentes.
Tudo bem? Porque eles levam as informações para o sistema nervoso. Essas informações elas são coletadas através do quê? Dos estímulos sensoriais, seja externo ou interno. E o aferente? Bom, se eu levei o estímulo para o sistema nervoso central, o que ele vai fazer? Ele vai justamente decodificar essa informação e reenviar aquele local. Esse reenvio se dá através do quê? De outro impulso, de outro neurônio. A gente chama de neurônio o quê? Aferente, ou seja, ele é o condutor do impulso nervoso. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a diferença. É porque essas coisas elas acontecem em milésimo de segundo. Por exemplo, a dor. Caiu. Dor. Dor, a gente tem etapas dela, mas só nesse exemplo aqui. Se eu pegar um pente e passar aqui no meu dedo, eu não sinto dor. Sinto dor? Não, não sinto dor. Professor, mas isso é óbvio, calma, você vai entender. Eu não sinto dor. Porque isso é interessante. O teu tato, nós temos terminações nervosas, cada uma responsável, tá, por um tipo de ação. O que acontece nisso aqui? Os neurônios da dor, tá, eles são neurônios amielizados, ou seja, eles não apresentam bainha de mielina. E o que acontece nisso aqui? Eu tenho que gerar um potencial de ação muito grande para fazer com que esse neurônio ele venha a ter um processo que a gente chama de despolarização. O que é despolarização? É retirar retirar aquela célula do estado de inércia para uma movimentação. Então a gente chama de despolarização. Então o que acontece? Agora, se eu pegar esse pente e intensificar, né, a pressão aqui, isso acaba me gerando desconforto ou pode me gerar o quê? Um estímulo da dor. Por quê? Porque esses neurônios, para ser justamente despolarizado, o potencial de ação ali tem que ser muito grande. Então, o que ele vai fazer ali naquele momento? Como eu tenho aqui os estímulos perceptivos desse dedo, eu gero uma pressão nesse local, né? E com isso, o que vai fazer? Ocorre a despolarização desse neurônio, ele manda essa mensagem ao sistema nervoso central, o sistema nervoso central decodifica essa informação e repassa até o quê? Até aquele local do meu dedo, dizendo que ali está acontecendo o quê? Uma dor. Então, a gente tem justamente esses tipos de neurônio, é como se fosse uma via de mão dupla, né? Você tem ali, você está entrando ali numa região, agora como é que você vai sair? Você sai ali na outra rua, na outra estrada. É o que acontece para você, é uma via de mão dupla. Tudo bem? Só que quem leva a gente chama de eferente e quem manda a gente chama de aferente. Deu para entender agora? Beleza? É o que acontece, por exemplo, dos medicamentos analgésicos. Foi a pergunta da Letícia no início da aula. Qual é a função do medicamento analgésico? É justamente fazer o que? Essa interrupção. Não, ou seja, ele vai justamente o que? Impedir com que esses neurônios eles venham ter essa despolarização, ou seja, essa transmissão. Né? Nos terminais ali axônicos, ele impede com que os neurotransmissores venham se propagar aos outros neurônios. Com isso, o que eu faço? Eu bloqueio o estímulo da dor. Por isso que o medicamento analgésico ele tem a função que de inibir o estímulo da dor, diferente do medicamento que anestésico. Né? O medicamento anestésico ele tira a dor, o medicamento anestésico não tira a dor. Você tem perda de sensibilidade. Eu tendo uma perda de sensibilidade, aí sim eu não vou sentir o que é dor, é lógico. Essa é a diferença de um para outro. Então, você anestesia tira a dor. Então, você está com dor no pé, você toma anestesia, é isso? Não tem nada a ver. Então, eu tenho perda de sensibilidade. Por isso que faz ali a cirurgia ali no camarada ali, o camarada não sente nada. Porque a perda de sensibilidade ali ocorre justamente essa transmissão. Com isso, né, você pode ali fazer o corte ali no indivíduo, você pode fazer uma cirurgia que não sente basicamente nada. Tudo bem? Lembrando que a anestesia é um coquetel de medicamento que a gente faz ali no cara. Né? Então isso é importante a gente saber. Tá bom? Beleza, Nene? Pegou?
Beleza, show de bola. Tirando a Aline, alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Autoestima nervoso, todo mundo fica quieto. Eu falei de autoestima reprodutor masculino e feminino, meu Deus do céu. Pô, vocês me perguntavam cada coisa que eu ficava assim, eu falei, meu Deus do céu, que isso? Quando fala negócio de sistema nervoso, ninguém fica falando nada, né? É chato, né? Cadê, cara? Tá rindo? Pior que é verdade. Cara, meu Deus, aula de ontem, caraca, fez cada pergunta pra mim que eu fiquei assim, que isso, cara? Tá? Fala negócio de sistema nervoso, ninguém quer falar nada, todo mundo é aula chata. Fica com a minha boca calada. Vamos lá. Bom, então a gente tem isso aqui, né? A gente tem essas classificações de neurônio, só para a gente identificar como cada um age, né? E isso aqui é importante. Olha só, o que acontece? A transmissão de um neurônio para outro, tá? Que no caso vai propagar uma mensagem, a gente chama de sinapse. Pô, isso é muito legal. A gente chama de sinapse, né? Então, o que é sinapse? Sinapse é justamente o quê? O local de comunicação entre um neurônio ou uma célula efetora, né? Efetor tá mandando ele pro maluco ali, tá legal? Então, sinapse é uma comunicação de um neurônio a outro ou de um neurônio com uma célula. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Sim, né? Pô, isso aí tranquilão, né? Tá de boa. Não, tá tranquilo. O que acontece nisso aqui? Olha só que coisa bacana, ó. Coisa show de bola. O que tu se perdeu? Diga aí. Tá tranquilo, né? Tá, esquenta a cabeça não. O que tu se perdeu aí? Fala aí. Lava lá o rosto lá, tira um pouquinho do sono. Tá acabando já, tá? 15 minutinhos a gente termina aí. 15, 20 minutinhos. Tá legal? Vamos lá. Eu nem expliquei isso aí direito não, vou explicar agora. Pois bem, o que é uma sinapse? Né? Sinapse é uma comunicação de um neurônio com o outro, certo? Ou de um neurônio para uma célula, para um órgão. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Porque nas células teciduais, tirando a célula neurológica, nós temos terminações. Nós temos receptores que vão justamente o quê? Pegar aquele estímulo elétrico. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, essa comunicação que se dá nessas estruturas nós chamamos de sinapse. Tranquilo? Beleza? Bom, o que acontece nisso aqui? Olha só, vamos lá. O neurônio, tá, que manda a mensagem para o outro, tá? Nós chamamos, perdão, tá, de neurônio pré-sináptico. Beleza? Então, o neurônio que transmite a informação para o outro ou para uma célula, nós chamamos, de neurônio pré-sináptico, tá? E o neurônio que recebe a ação, nós chamamos, óbvio, de neurônio pós-sináptico. Por que pós-sináptico? Porque após ali a comunicação. O que você tem que entender? Nos terminais axônicos, por que se chama terminal? Porque justamente é o quê? É o término desse prolongamento. Né? Por isso que a gente chama de terminal axônico ou terminação nervosa. Tudo bem? Terminação nervosa porque termina ali, né, a célula nervosa. Então, o que acontece? Nessas terminações, preste atenção, essas informações, elas são justamente enviadas, né, em forma de uma vesícula, ok? Tranquilo? E essa vesícula, como ela está propagando uma mensagem, nós chamamos de vesículas o quê? Transmissoras. Tranquilo? Dentro de cada vesícula, nós temos justamente o quê? Os neurotransmissores. Tudo bem? Tranquilo? O teu corpo ele sempre age assim. Agora eu estou resumindo para você entender, para ficar fácil, tá? O teu corpo ele sempre age assim, ó. Quero mandar uma mensagem. Ele faz isso aqui, ó. Manda para um, manda para outro, manda para um, manda para outro, manda para um, manda para outro, até fazer a ação. É assim que o nosso corpo faz. Tudo bem? Como se fosse um efeito dominó, né? Bate um, vai vindo pro outro. É assim que o teu corpo ele faz. Tranquilo? Beleza? Show? Então, ó, retornando. Pois bem,
Essas vesículas elas vão secretar esses neurotransmissores que têm justamente a função o quê? De mandar, né, as mensagens ali para os neurônios, a mensagem ali para um tecido, né? Então por isso que eu coloquei aqui, eu escrevi o seguinte, ó. O que é um neurotransmissor? São substâncias que possuem a função de inibir ou que excitar um neurônio, ou uma fibra muscular, ou uma célula glandular e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo? O que você tem que entender? O espaço entre uma terminação nervosa ou um dendrito, tá? Nós chamamos de fenda sináptica. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer para você? Nesse espaço, que nós chamamos de fenda sináptica, é onde ocorre o quê? A liberação dos neurotransmissores. Tudo bem? Por que chama fenda? Porque é uma separação, como se fosse um abismo. Show? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Essa parte de célula é maneira pra caramba, essa parte de célula. Beleza? Essa parte de célula, pô, gosto muito de negócio de célula. Vocês vão ter biologia celular comigo, né? Vocês vão ter biologia celular comigo. Vai ser mês que vem, né? Final do mês agora a gente encerra a anatomia, mês que vem vocês vão ter biologia celular comigo. Esse negócio assim, ó, a gente vai aprender aprofundado pra caramba isso aí, tá? Biologia celular, pô, biologia celular é show de bola. Maneiro pra caramba biologia celular, eu gosto muito. Microbiologia e biologia celular, matéria que, pô, eu gosto pra caramba. Vamos lá. Aí o que acontece? Então isso aqui a gente chama de fenda sináptica. Então, cara, grava isso aqui porque isso aqui cai muito em prova, né? Qual o local onde acontece a despolarização? Perdão. Qual o local que acontece a transmissão ali dos neurotransmissores? Qual o local que acontece ali a sinapse? Aonde? Na fenda sináptica. Tranquilo? Beleza? E aí, olha só o que você vai entender. Você vai entender o seguinte, ó. A sinapse, ela pode acontecer de duas maneiras. Eu tenho uma sinapse que a gente chama de sinapse química e eu tenho uma sinapse que a gente chama de sinapse elétrica. Qual é a função de uma e outra? Bom, vou falar uma forma mais fácil. A diferença é que a sinapse química é mais lenta e a sinapse elétrica ela é mais o quê? Ela é mais rápida. E a segunda diferença é o seguinte, que a sinapse química, perdão, que a sinapse química ela é bidirecional, né? Então, vai para cá e volta. Enquanto a sinapse elétrica ela é unidirecional, né? Então, essa é a segunda observação. E a terceira observação de uma forma mais aprofundada. A sinapse química, né, ela vai acontecer aonde? Na fenda sináptica. Então, na fenda sináptica, onde há a separação de um neurônio com o outro, ou de um neurônio com uma célula receptora, né, aqui está acontecendo o quê? A sinapse química. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, essas vesículas elas são liberadas na fenda sináptica e o neurônio ou uma célula receptora, ela tem o quê? Proteínas receptoras, que elas vão o quê? Elas vão fazer a ligação desses neurotransmissores para que eles possam ser o quê? Conduzidos ao interior daquela célula, ao interior daquele neurônio, para fazer justamente o quê? A propagação daquela mensagem ou para fazer a ação local. Tudo bem? Tranquilo? Isso a gente chama de sinapse química. Agora, qual é a diferença para a sinapse elétrica? A sinapse elétrica ela será rápida, por quê? Porque justamente, né, nesse espaço que deveria ter de um neurônio pré-sináptico, ou seja, que manda para o neurônio pós-sináptico e recebe, eu não vou ter esses espaços. Esses espaços aqui que deveria ser chamado de fenda sináptica, eles são preenchidos com uma proteína que nós chamamos de junção comunicante. O que é uma junção? É que junta algo com o outro. Né? E comunicante porque ele está juntando as duas estruturas para facilitar a comunicação. Ou seja, os neurotransmissores eles passam justamente por essas proteínas aqui, facilitando o processo de sinapse. Ou seja, aqui ela vai ocorrer de forma o quê? Mais rápida. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Beleza? Então, essa é a diferença entre um e outro. Fala lá. Professor, repete, por favor, sobre a vesícula, porque minha filha pisou no filho do meu notebook, tinha desligado. Não, não tem problema não. Você quer falar sobre a vesícula, né? Pois bem,
O que você tem que entender? Eu vou repetir a respeito da sinapse química para você entender melhor. A sinapse química é o seguinte: quando o neurônio ele vai propagar a mensagem para o outro, essa propagação se dá através de substância que nós chamamos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles ficam armazenados, tá, em uma vesícula, aonde nós chamamos de vesículas transmissoras. Essas vesículas aqui no terminal axônico, elas serão o quê? Elas serão liberadas, né? Elas se rompem, perdão, liberando os neurotransmissores, que eles vão se ligar a proteínas receptoras de uma célula ou eles vão passar para os detritos de um neurônio. Tudo bem? Tranquilo? Bom, se você reparar, há um espaço entre o terminal axônico e um receptor celular. Esse espaço nós chamamos de fenda sináptica. Tudo bem? Tranquilo? Bom, esse tipo de processo de transmissão de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para uma célula, nós chamamos de sinapse química. Por quê? Porque a forma como acontece aqui é uma forma que é lenta. Porque eu não consigo unificar essas duas estruturas. Diferentemente de uma sinapse elétrica, onde eu tenho que uma comunicação das duas estruturas. Tudo bem? Tranquilo? Essa comunicação acontece através do quê? De uma estrutura, tá aqui, ó, em coloração roxa, que nós chamamos de junção comunicante. Ok? Deu para entender agora? Ou não? Se não falar, se não entendeu, fica tranquilo que eu respondo de novo. Tá? Então, o que, que vai acontecer? A sinapse química ela é mais comum no encéfalo, enquanto a sinapse elétrica ela é mais comum que na musculatura lisa e no tecido cardíaco. Por quê? Fácil. O teu coração ele tem que contrair o quê? No adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto, no jovem de 75 a 100 batimentos por minuto, na criança de 90 a 140, no bebê de 120 a 140, no lactante de 120 a 160. O lactante aqui está mamando. Então, o que acontece nisso aqui? Se você entender bem, cara, isso é por minuto. Ou seja, em 60 segundos, teu coração fez essa contração toda. Então, o que acontece? Para ele ter essa contração, você aprendeu comigo em aula de sistema cardíaco, hein? Se você falar para mim que você não aprendeu, olha lá, hein? Olha lá, hein? Você entendeu comigo que uma função do teu coração é o que é a eletrocondutividade, que é a capacidade que ele tem o quê? De receber estímulos elétricos. Esses estímulos elétricos são o quê? É justamente isso que eu estou te explicando. Então, a sinapse ali naqueles terminais, a sinapse ali naqueles receptores cardíacos, tem que ser o quê? Tem que ser de forma rápida. Sim ou não? Então, eu tenho que ter uma junção ali. Essa junção vai se dar o quê? Pela junção comunicante, que é justamente através dessa sinapse elétrica. Tudo bem? Mesma coisa também vai se dar também em relação à movimentação, né? As musculaturas, né? Pô, você tem contração ali rápida, constante, sinapse elétrica ali. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Você vê que o teu corpo, cara, ele é perfeitinho, né? Ele é muito perfeito. E só para você entender legal, cara, isso é um resumo que eu estou fazendo para você. Porque, por exemplo, o camarada que ele se forma em medicina, ele quer ser neurocirurgião, é uma das pós mais casca grossa que tem. O camarada tem que estudar 5 anos a mais para ser neurocirurgião. São 5 só de pós-graduação, não é faculdade não. É só de especialização. São 5 anos estudando aquele troço ali. Imagina. Só para você se especializar. Só para você se especializar. Você já tem faculdade. Só para você se especializar. São 5 anos fazendo aquele troço. Coisa pra caramba. Então, quer dizer, é uma coisa bem complexa. Por isso que eu botei no primeiro slide. É fácil, porém é bem complexo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, compensação, né? Compensação, a remuneração é boa pra caramba, né? Tem isso também, né? Vamos lá. Bom, para fechar com chave de ouro, né? Eu queria falar um pouco sobre o sistema nervoso central. Tá? O sistema nervoso central, tá? Ele é composto pelo encéfalo. O encéfalo é todo esse camarada aqui. Preste atenção numa coisa que eu queria falar para vocês. Encéfalo não é cérebro. Tá? Tem muita gente que confunde encéfalo com cérebro. O cérebro, que é esse camarada aqui onde eu estou circulando, ele compreende a maior parte da massa encefálica. Porém, o encéfalo ele compreende, além do cérebro, outras estruturas. Né? Por exemplo, o cerebelo. É uma estrutura que compreende o encéfalo. Por isso que tem uma diferença absurda
entre acidente vascular cerebral e acidente vascular encefálico. Uma, óbvio, está correlacionada à massa encefálica e outra está correlacionada ao quê? Com todas essas estruturas aqui. Tudo bem? Tranquilo? E uma curiosidade, né? Existe um tipo de anomalia, né? Onde algumas mamães, infelizmente, elas nascem com os fetos, fetos anencéfalos, né? O que é um feto anencéfalo? É um feto que ele nasce sem o quê? Sem um encéfalo. Só que isso, na realidade, é uma terminologia não muito correta. Por quê? Ela não é correta pelo fato do seguinte: ele nasce sem a parte do cérebro, porém ele nasce com o tronco encefálico. E o tronco encefálico ele compreende o encéfalo. Então, isso é só para você dar um gancho a mais aí no teu ensinamento. Beleza? Isso é uma pegadinha. Tá? Isso pode, aí, sei lá, você vai fazer uma prova aí que cai a anatomia e ele coloca uma questão dessa para você. E ele fala: é verdade ou mentira isso aí? Todo mundo: é verdade. Você errou a questão, perdeu. Já era. Vai estudar mais, estuda um ano depois para você fazer de novo a prova. Isso é mentira, isso é uma pegadinha, tá? Por quê? Porque o tronco encefálico ele compreende também o encéfalo. Então, se um dia você fizer uma prova assim e cair uma questão dessa, você já sabe já o que você vai responder. Você ligou? Beleza? Então, ó, vamos lá. O que o encéfalo ele vai compreender? Tronco encefálico, ó, passei mais que está muito bonito. Ó, tronco encefálico, tá? Esse malucão aqui. Tá? O tronco encefálico quem a gente tem? Nós temos, ó, bulbo, né? Bulbo, ponte, né? A gente tem aqui a básica do perdão, besteira, bulbo, ponte, mesencéfalo, né? A gente tem aqui o diencéfalo, né? Está correlacionado com o tálamo, epitálamo e hipotálamo. E a gente tem o telencéfalo, que é todo o cérebro aqui. Tem uma imagem melhor? Tem. Tá aqui para nós, ó. Toda essa imagem aqui em vermelho, tá? Toda essa imagem aqui em vermelho, né? Aqui a gente tem o cérebro, correto? Só que o cérebro ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo, quem é? Tá aqui, ó. Vou ensinar para nós aqui, ó. O telencéfalo é quem? É todo o cérebro, ok? Mais quem? O corpo caloso, que é essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Como se fosse até uma lombriga, né? Então aqui nós temos aqui o corpo caloso, tá? Esse local aqui é um local que a gente vai produzir o que? As nossas emoções, tá? E a mulher, ela apresenta um corpo caloso maior do que o homem. Por isso que as alterações humorais são mais presentes nas mulheres. Beleza? Isso tem a ver com a estrutura aí anatômica, né? Beleza? Tranquilo? Show? Pois bem, e quem é o diencéfalo? O diencéfalo é a estrutura onde a gente fica localizado esses órgãos aqui, ó. Tálamo, tá? Hipotálamo, ok? E epitálamo. Essas estruturas aqui são estruturas importantes porque elas vão justamente intensificar, como se fala, as mensagens que nós não temos o controle. Por exemplo, o nível inconsciente. Eu não sei se você já ouviu falar isso aqui, é muito legal. Alguém já ouviu falar disso aqui? Sistema nervoso autônomo. Alguém já ouviu falar de sistema nervoso autônomo? Quem já ouviu falar de sistema nervoso autônomo? Né? Alguém já ouviu falar disso, sistema nervoso autônomo? Aí todo mundo fala assim: o coração ele é autônomo. Não é assim que os outros falam quando vai te explicar? O coração ele é autônomo, porque eu não penso para ele bater, lógico, né? Se você manda teu coração bater, você não tem problema nervoso, você tem problema psíquico. Então o que acontece nisso aqui? Preste atenção, né? Aí todo mundo fala: o que é o sistema nervoso autônomo? É um sistema onde tem autonomia. Eu não tenho consciência. Só que é que tá a pegadinha. É que o camarada não entende. O sistema nervoso autônomo, ele tem alguém que manda nele. Que isso, professor? Repara no conceito do sistema nervoso autônomo. É um sistema onde ele tem autonomia, ou seja, ele age de maneira inconsciente.
Eu não tenho consciência. A parte da consciência é uma área cerebral que vai trabalhar. A parte inconsciente do teu corpo é uma outra estrutura que trabalha. Essa estrutura é quem? A estrutura do tálamo. Então, o sistema nervoso autônomo, nós chamamos que ele tem autonomia porque ele age de forma inconsciente. Porém, eu tenho uma estrutura que vai justamente mandar nele. Que estrutura é essa? A estrutura lá do tálamo, epitálamo e hipotálamo. São essas estruturas que vai estar justamente compreendido o sistema nervoso autônomo. Toma cuidado de ser pegadinha, isso pode cair em prova para você. Então, para com esse negócio que ele é autônomo. Então, não vai agir de forma... ele, como é que é? Ele é independente. Para com isso. Entendeu? Então, você é um zumbi. Se você falar para mim que você age de forma independente, não tem lógica nenhuma. Né? Então, é isso que você tem que entender. O teu encéfalo, eu tenho estrutura que trabalha na parte consciente, eu tenho estruturas que trabalham na parte inconsciente. Tudo bem? Por que eu tenho que ter essa divisão? Imagina se você tivesse consciência de tudo que o teu corpo faz. Você entraria em prolapso, você não ia viver. Então, por isso que a gente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Né? Papai do Céu fez tudo perfeito para você. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que falam aquela devida situação. A morte cerebral. Né? A morte cerebral é a morte da onde? É a morte do encéfalo? Não. É a morte quê? Do cérebro. Logicamente, cara, que cérebro a gente tem função pra caramba. Depois a gente vai falar quais as funções dele. Agora não dá, senão eu vou ficar mais de 2 horas falando sobre o cérebro. Né? Quando você tem a morte cerebral, infelizmente você tem a perda ali das atividades e você, né, falece, né, pela morte cerebral. Mas as outras estruturas, algumas delas têm o quê? Eu tenho ali a preservação delas. É onde o coração ele vai desempenhar o quê? Ainda a função. Tudo bem? É onde, por exemplo, uma mulher que ela está em morte cerebral, por que ainda tem ainda gestação? Por que ela ainda tem o quadro gestacional? Porque a parte inconsciente, a parte do tálamo, do hipotálamo, que secreta substâncias para a hipófise, elas vão liberar o quê? Hormônios que estão correlacionados com a ovulação, que estão correlacionados ao desenvolvimento embrionário, ao desenvolvimento fetal, que faz ela entrar o quê? Em trabalho de parto, mesmo com morte cerebral. Deu para entender? Então são estruturas que elas estão o quê? Completamente diferenciadas. Então é isso que você tem que entender. Então não fala mais isso que é sistema nervoso autônomo, então ele tem autonomia, ninguém manda nele. Para com isso que você está falando bobeira. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Deu para pegar isso ou não? Deu mesmo para pegar mesmo? Não consegui entender direitinho. Aí, ó, só para terminar aqui, ó. Calma que eu vou deixar depois vocês me perguntar, só para terminar, tá? Então, ó, isso aqui está compreendido que é a parte do cérebro, certo? Bom, aqui eu tenho o tronco encefálico esse camarada aqui, ó. Tronco encefálico esse cara, tá? E ele é dividido por quem? Ele é dividido por mesencéfalo, porque ele está unindo o mesencéfalo com o bulbo, tá? Três estruturas que compreendem o tronco encefálico. Isso aqui, professor, é quem? É a medula espinal, tá? E o cerebelo, ele está isolado, né? Ele fica aqui nessa parte posterior. Cerebelo, né? Cerebelo significa pequeno cérebro. Tudo bem? Tranquilo? A gente depois vai estudar essas estruturas aqui. Mas o que você tem que entender? Você tem que entender que o sistema nervoso central, ele é dividido em quê? Ele é dividido em tronco encefálico, tá? Diencéfalo e telencéfalo. Tudo bem? Essa é a divisão dele. Ok? Ou melhor dizendo, ele é dividido em encéfalo e nervos cranianos, o sistema nervoso central. Estou melhorando a explicação. E o encéfalo, ele é dividido em tronco encefálico, diencéfalo e telencéfalo. Tudo bem? Tranquilo? Que o telencéfalo, né, é justamente aqui o cérebro propriamente dito. Tranquilo? Na próxima aula, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender justamente as funções de cada um deles. Então, eu vou passar a imagem aqui para você ver. Ó. Aqui eu vou falar da estrutura anatômica de cada um.
Vou falar da funcionalidade de cada um, né? Do tronco encefálico, do cerebelo, do diencéfalo, do diencéfalo, do telencéfalo, né? Entre outros aí que eu vou ter que dar uma formatada nesse slide aqui. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta, né? Para incrementar, dúvida, fala para mim aí. Ninguém? Não quer falar nada não? Aline, deu para entender um pouquinho no finalzinho agora? Fala para mim. Desculpa. Fala para mim aí, minha amiga. Carolina falou que tá tranquilo. Deu para entender? Bruno, por enquanto nada. Letícia, Vitória. E aí? Quer falar alguma coisa? Carol, quer falar alguma coisa? E a Clara Menina colocou dois links. Ah, opa, peraí, alguém falou alguma coisa aqui, vamos ver. Tá indo? Tá indo pra onde? Tá entendendo ou não tá? Até que tá assim, beleza, isso aí. Tá entendendo direitinho? Muito bem. Ó, hoje é sexta, né? Isso. Eu vou aproveitar que tem um finalzinho de semana a gente não vai ter aula. Então, até porque eu fico mais tranquilo para preparar alguns exercícios para vocês. Vou preparar esse final de semana alguns exercícios. E aí na segunda-feira eu mando para vocês sobre o sistema urinário e parte do sistema nervoso, que é a aula que eu comecei hoje. Tá bom? Para vocês treinarem um pouco, tá? Para absorver o ensinamento. Tá legal? Tranquilo? Acho que assim vocês conseguem captar melhor. Tá bom? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma observação? Fala para mim aí. Não, ela acabou, acabou-se. Ela acabou. Né? Quer mais? É? Quer até 10h30? Que isso? Integral isso aqui? Acabou-se. Beleza, minha amiga? Tô brincando, tá, gente? Tá tranquilo. Acabou. Segunda-feira tem mais. Sextou. Isso aí. Né? Vai lá. Vai curtir sexta-feira aí. Beleza? Tá com racionalidade, hein? Vai, agora tá desculpa agora porque teu corpo calor se desenvolve mais do que o lobo frontal. Pronto, começou. Aí vai dar ruim isso aí. Valeu? Gente, obrigado por tudo aí, tá? Vou curtir meu sono. Isso aí, descansa, né? Ver trabalho, isso aí, vou descansar, tá? Obrigado por tudo aí, tá? Fica com Deus todo mundo. Professor, tem algum e-mail seu para os alunos? Eu tô sem celular. Tem e-mail sim. Esse aqui, ó. Tobias Alves 2010 arroba hotmail.com, tá? No meu e-mail aí, tá legal? Copia aí antes de desligar para você ver, tá bom?